Bom dia para todos e para todas, os meus queridos irmãos e irmãs e todas as outras pessoas que estão se congregando, que estão se reunindo, que estão dispondo o seu tempo neste momento para estarem no nosso ensinamento no dia de hoje, que vamos falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, do reino dos céus, falar ao respeito de Deus e meditar nele e agradecer para ele tudo que nós temos recebido durante a semana. Nós recebemos bênçãos de Deus de uma ou outra forma, e é por causa disso que é importante que nós também afastemos tempo para Ele. E que melhor que o tempo de hoje? O que é melhor do que 1h30 mais ou menos que você está dispondo para honrar o Senhor? Ouvindo a doutrina, ouvindo a meditação da palavra do Senhor, que é a Bíblia. Então hoje, alegremente, estamos aqui novamente. Vocês podem se sentar e ficar confortáveis na sua casa, onde vocês estiverem. E vamos, antes de começar a nossa meditação hoje, vamos estar cantando para o Senhor. Vamos cantar para o Senhor mais um hino. O hino número 91, nos seus hinários, o hino 91 que chama As Promessas de Jesus. As Promessas de Jesus. Então, vamos estar cantando para o Senhor com o nosso coração, com a nossa garganta, para enaltecer o nome dele e para agradecer ele. Diz assim: Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Glória e louvado seja o nome do Senhor. E é assim que fala o hino, que são grandes as promessas e fiéis as promessas do nosso Deus. E isso é verdade. É verdade porque até o dia de hoje, que se passaram milhares de anos, nós estamos hoje vivendo e desfrutando das promessas do nosso Deus que foram dadas desde os tempos antigos.
Ele nunca se esqueceu das suas promessas. É por causa disso que as promessas do Senhor são fiéis. Fiéis porque o tempo se passa, as gerações se passaram, os séculos, os anos, e o Senhor aqui, eu mesmo, nos dando bênçãos e se lembrando da sua criação, dos seres que Ele fez. E nós hoje damos a honra e a glória para o nosso Deus. E hoje vamos estar falando do Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Percebam que o Senhor Jesus Cristo, ele tem tantos nomes. Ele é o pão da vida. Um dia desses vamos falar do pão da vida. Ele é o caminho para a vida eterna. Ele é a porta que leva para a vida eterna. Ele é a luz do mundo. Hoje nós vamos falar a respeito da luz do mundo. E vamos falar também dessas promessas realmente, aquelas promessas que Deus fez na antiguidade ao respeito do Senhor Jesus Cristo como a luz do mundo. Promessas que Deus fez dizendo que nos últimos tempos, nos últimos dias, Ele sempre falava, e nos últimos dias, nos querendo fazer entender que era no futuro. Nós estamos vivendo aquele futuro daquela promessa de Deus desde faz mais de 2000 anos, porque na antiguidade o nosso Deus falava por meio dos seus profetas, Ele falava daquele ser, daquela pessoa maravilhosa que viria no mundo salvar e perdoar, limpar, transformar as vidas. E isso se cumpriu faz mais de 2000 anos com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Deus veio em carne. E lá se cumpriu, começou a se cumprir o futuro, começaram a se cumprir aquele ditado de nos últimos dias. Por causa disso, eu falo que depois que se passaram mais de 2000 anos, eu falo também, nós estamos vivendo aquele futuro. Estamos vivendo aqueles últimos dias que Deus prometeu antes, que Ele mandaria aquele ser maravilhoso. Por que eu falo que nós estamos desfrutando e vivendo, mesmo tendo se passado mais de 2000 anos? É porque hoje o Senhor se manifesta, Ele está conosco hoje. E Ele está cumprindo tudo o que Ele prometeu desde a antiguidade. E agradecemos o nosso Deus, porque é isso que nos tem diante da presença dEle. E nos faz ficar apaixonados por Deus, pela sua palavra, pelas suas promessas. Por causa disso, o hino que fala as promessas do Senhor são fiéis. Então vamos estar falando primeiro no livro de Salmos, ao respeito das promessas que o nosso Deus fez para o futuro. Para os últimos dias. Como eu disse para vocês, já se cumpriram com a vinda do Senhor Jesus Cristo para este mundo. Se cumpriram essas promessas, ou esses últimos dias, ou esse futuro foi cumprido. Então, no Salmos 27, vamos estar olhando alguns salmos. Salmo 27, no verso 1. Assim, rapidamente, vocês podem procurar na sua Bíblia. E fala, a promessa divina fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o baluarte de minha vida. De quem me atemorizarei? Mas o que nós vamos destacar é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a minha luz. Nós hoje vamos estarmos falando de Jesus, a luz do mundo. Então, Deus é a nossa luz. O Senhor Jesus Cristo é a nossa luz. Foi profetizado aqui no Salmos 27, verso 1. E agora vamos passar para o 36:9. Salmos 36:9, rapidamente, e diz assim: porque de ti, aqui está falando para Deus, falando de Deus, esse Salmos 36, falando de todas as misericórdias que Deus tem com os seres humanos. E entre aquelas misericórdias, fala: porque de ti, do nosso Deus,
brota o manancial da vida. Em tua luz, vemos a luz. Em tua luz, na luz de Deus, na luz do nosso Pai, com a promessa dele, com a misericórdia dele, nós íamos ver uma outra luz. Em tua luz, vemos a luz. Deus é luz e ele depois, num tempo, se fez carne e habitou na terra com os seres humanos. E esse ser foi chamado de luz. Em tua luz vemos a luz. Está lá a promessa. Os Salmos 43 agora. Vamos passar para os Salmos 43. No verso número 3, nós estamos falando ao respeito das promessas, ao respeito dos escritos que o Pai deixou, ao respeito dessa luz verdadeira que viria no mundo e que já veio. Salmos 43, 3 fala: envia tua luz. Mas vamos ler o verso número 2 primeiro. Fala: pois tu és o Deus de minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que andarei como de luto pela opressão do inimigo? Era a queixa de alguém que tinha sido rejeitado por Deus, mas esse alguém não percebeu que tinha pecado e tinha falhado com Deus, e por causa disso Deus rejeitou ele. Então ele começa a fazer uma reclamação para o Senhor: por que me rejeitaste? Então fala para ele: tem misericórdia, Senhor, me rejeitaste. E no 3 fala: envia tua luz e tua verdade. Estas me guiarão e me conduzirão de teu santo monte e às tuas moradas. Entrarei no altar de Deus, ao Deus de minha alegria e de meu regozijo, e te louvarei com harpa, ó Deus, Deus meu. Então fala essas pessoas que tinham sido rejeitadas, que são o remanescente, é o remanescente quem fala aqui, que eles foram rejeitados, castigados fortemente pelo Senhor, porque eles foram levados prisioneiros para a Babilônia por 70 anos, e por causa disso o remanescente falava para o Senhor: por que nos rejeitaste? Por que deixaste que o inimigo nos oprimisse? Envia tua luz e tua verdade. O Pai teria falado para eles nesse momento: eu vou mandar uma luz e uma verdade. Eu enviarei ela. E ela vai guiar vocês. Vai guiar vocês e vai levar vocês para o Santo Monte, ou vai fazer vocês virarem o monte, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e as tuas moradas, que são a igreja de Cristo, as moradas de Deus, o coração ou os corações de homens e mulheres que se converteram para Deus e estão morando na perfeição, estão vivendo na perfeição. São essas as moradas de Deus, é esse o santo monte. Então esse remanescente falava para o Senhor: envia tua luz e tua verdade. E o Senhor falou: vou mandar mesmo, vou mandar essa luz e essa verdade. Então temos outro título, outro nome para o Senhor: ele é a verdade, ele é o caminho. E aqui, quando fala envia tua luz e tua verdade, essa luz fala que a luz serve para iluminar. Se nós estivermos numa noite escura, sem lua, sem estrelas, mas que fica totalmente escuro, e não temos luz nenhuma, e vamos caminhar, vamos andar, não vamos enxergar, porque vamos ficar caminhando em trevas, basicamente. Então, para conseguir caminhar para aquela noite escura, vamos precisar de uma luz que fique nos guiando no caminho por onde andamos, para não tropeçar e cair, porque senão vamos ficar em perigo andando pela escuridão, nas trevas. Então, precisamos de uma luz. Do mesmo jeito que nós precisamos dessa luz física numa escuridão,
A nossa alma e o nosso espírito precisam de uma luz, porque antigamente nós morávamos em trevas, vivíamos em trevas, e ainda tem muitos que moram em trevas espiritualmente, em trevas, não conhecem a verdade de Deus, não conhecem a Deus, não têm essa luz de Deus, essa clareza da doutrina, do caminho verdadeiro que pode levar eles para uma vida melhor, viver felizes, com uma vida cheia de paz, de alegria, de abundância. Eles não têm clareza, então as pessoas ficam nas trevas. Elas não sabem em quem acreditar. Elas não sabem para onde que elas vão. Os outros que falam, vai naquele lugar, vai lá. O outro, vai no bruxo, vai na mãe de santo, porque ela vai resolver para você e ela vai falar para você se você vai ter dinheiro ou não. E o problema é que eles até podem falar para você quando você vai ter dinheiro, mas não falam como e de que jeito. E com certeza a pessoa fica esperando e ela nunca vai receber esse dinheiro, porque ela está andando nas trevas. Ela não sabe guiar ela mesma, nem tem ninguém para guiar ela. Então, as pessoas também falam, vai naquele lugar, porque lá é um lugar onde falam que há bênção e as pessoas recebem bênçãos e elas recebem paz e recebem curas. Outros procuram as coisas materiais, físicas, aqueles remédios caseiros, para todas as coisas que acontecem com o homem e a mulher na vida, porque eles estão andando nas trevas. E essas trevas fazem com que elas sofram todas as aflições da natureza, do tempo, física, psíquica. Então, a pessoa que vai andando naquelas trevas vai mal em todos os aspectos da vida dela, porque ela precisa de uma luz que fique iluminando ela para ela saber para onde que ela vai e por que ela está indo por aquele caminho. E também receber uma bênção, ânimo, ter uma clareza, ter um conceito claro da própria vida dela, no que ela acredita e no que ela não acredita, para quem ela vai procurar ajuda, para quem ela vai clamar. É essa luz. Para isso que serve a luz espiritual que nós falamos, que o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, para isso que serve essa luz. E essa luz e essa verdade vão nos conduzir ao caminho reto. Nós vamos viver em paz na nossa vida física, material, e um dia depois da morte nós vamos estar com Deus. Do mesmo jeito que fala aqui que essa luz e essa verdade vão nos conduzir para o Santo Monte e as moradas de Deus, para morar com Deus, para habitar com Deus. Então, olhem quão importante que é essa luz. Importante que é a luz, do mesmo jeito que a luz física é muito importante e nós precisamos dela, do mesmo jeito a luz espiritual é muito importante para a nossa alma, para o nosso ser. Vamos continuar aqui com essa promessa da luz no Salmo 112, verso 4. O Salmo 112, 112, no verso 4, fala assim. Fala, mas ia ser bonito ler desde o número 1. Fala, feliz o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos se deleita sobremaneira. Sua descendência será poderosa na terra. Olhem que promessas formosas! Por causa daquela luz, a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos, quer dizer, dos homens e mulheres que vivem uma vida reta, santa, justa, fala. Essa geração será abençoada. Bens e riquezas há em sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Tem pessoas que são ambiciosas e falam, gostei quando fala bens e riquezas, porque quer dizer que eu vou virar rico. É que eu quero ser rico. Eu quero ter muitos, milhares e milhares, bilhões de dinheiro no banco, ou ter bens, ou ter terras, ter gado, ter fábricas, empresas. Mas não.
Aqui o Senhor está falando de outro tipo de bens e riquezas que são tão importantes, ainda mais importantes do que as físicas. Bens e riquezas, bênçãos de Deus, felicidade, paz, tranquilidade, compreensão, amor, carinho, benevolência, organização, honestidade, que tenha numa família, num lar, num casal. É isso é ainda mais do que os bens e as riquezas físicas. E por que não? Deus não vai fazer faltar para os filhos dele nada do que é necessário, não faz falta o necessário, porque ele providencia tudo o necessário. Nós não vamos pedir para o Senhor nos fazer ricos, mas ele nunca tem faltado com as nossas coisas necessárias, com o pão, o básico, a moradia, todas essas coisas. Ele sempre permitiu que nós desfrutemos de muitas coisas físicas e materiais na vida. Mas Ele quer que nós desfrutemos daquilo sem ter ambição nem avareza no coração. Então fala que os retos e as pessoas que vivem bem perante Deus, fazendo o que é bom, Deus dá para eles abundância também. Não vai fazer eles milionários de ter um monte de dinheiro no banco, mas vai dar para eles o suficiente para eles viverem bem e eles terem esses bens e riquezas na sua casa, em todos os aspectos materiais e espiritualmente. E fala aqui que depois de Deus abençoar esse homem ou essa mulher que temem a Deus e guardam os mandamentos dele, fala o verso 3, o 4. Resplandeceu nas trevas uma luz para os retos. Até agora, tinha dado para eles bens e riquezas e bênção e paz e muita abundância na casa deles, mas depois vem outra bênção importante que é a luz. Resplandeceu nas trevas uma luz para os retos, se referindo essa luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era a promessa. Era essa promessa que Deus ia estar lhes dando, essa luz. Uma vez que aqueles homens e mulheres compreendessem o caminho de Deus, aceitassem Ele e começassem a mudar na vida, começassem a procurar de Deus, ter o espiritual, então fala que a luz começa a iluminar eles constantemente. Fala, resplandeceu nas trevas uma luz para os retos, porque Deus é clemente, misericordioso e justo. Deu a luz que estava no meio das trevas. Ele enviou o nosso Senhor Jesus Cristo para que ele iluminasse no meio das trevas que o povo de Israel estava vivendo, a ignorância do verdadeiro caminho que levava para a vida eterna. Todos estavam pensando e todos estavam imaginando antes do Senhor Jesus que eles iam fazer o bem, estavam cumprindo a lei de Moisés. E que com isso era suficiente, que com isso eles já tinham ganhado a vida eterna, mas não era assim, não foi desse jeito. Por causa disso, o Senhor teve que mandar a luz e a verdade dele, para que resplandecesse naquelas trevas. E o Senhor Jesus veio e começou a pregar o reino de Deus e a justiça dele. E começou o Senhor Jesus Cristo a iluminar. E iluminar nas trevas. Glória ao Senhor. Porque Ele ainda está hoje nos iluminando. Ele está nos iluminando. O Senhor está nos iluminando. Então, isso é algo maravilhoso. Vamos passar para o livro de Isaías, o profeta. Vamos passar para Isaías, o profeta, porque nós estamos vendo primeiro as promessas que Deus fez e depois vamos ver a realidade ou o cumprimento dessas promessas. O cumprimento da promessa. Isaías 2. Isaías, capítulo 2. Promessa do Senhor, e fala no verso do 1 ao 5, eu vou ler rapidamente. Do verso do 1 ao 5, Isaías 2, Isaías o profeta, a promessa que Deus fez. O que viu Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá no findar dos tempos.
no findar dos tempos era quando o Senhor Jesus Cristo aparecesse na terra. Aí ia se cumprir o findar dos tempos. É lá que ia se cumprir aquele futuro. Acontecerá no findar dos tempos que o monte da casa do Senhor será assentado como cabeça dos montes. Esse monte aqui significava um rei. Isso aqui é uma figura que simboliza um rei. Fala, o monte da casa será assentado. Assentado como um rei, o rei virá e virará cabeça dos montes, dos reis. Por causa disso fala, o monte da casa do Senhor será assentado como cabeça dos montes, rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo, como aquela luz que veio, ele era rei dos reis, do mesmo jeito que fala, como cabeça dos montes, e será exaltado sobre as colinas. As colinas eram os governantes importantes daquela época, que existiam naquela época, e fala que será exaltado aquela luz que viria no findar dos tempos, falando do Senhor Jesus Cristo, ele seria exaltado sobre os governantes, e virão a ele todas as nações. Mas é claro, isso se cumpriu desde faz mais de 2000 anos. Muitas nações, muitas pessoas, homens e mulheres de muitas nações, têm tentado vir atrás daquele rei de reis ou daquela luz que Deus enviava para o mundo. E fala, e virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Vinde, vamos lá. E fala, e nos ensinará seus caminhos, e caminharemos por suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém. Sião e Jerusalém são a mesma coisa, e a Jerusalém física simbolizava a Jerusalém espiritual, que é a igreja. Então fala, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém, que é a mesma Sião, sairá a palavra do Senhor, que é a mesma lei. Nós vemos aqui uma redundância, porque fala aqui, porque de Sião sairá a lei, redundância, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e é a mesma coisa. É a mesma coisa. E fala, vamos ver aquele monte, vamos naquele monte, naquela pessoa importante, naquela luz que Deus mandou. E aqui fala no verso 5, vamos passar para o verso 5, que fala, vinde, ó casa de Jacó, e caminhemos à luz do Senhor. Caminhemos à luz do Senhor. É esse o convite. É esse o convite. Caminhemos à luz do Senhor. Fala para a casa de Jacó, para o remanescente que tinha ficado, daqueles que voltaram de Babilônia. Esse remanescente, quantos anos se passaram? Se diz que esse remanescente morou na Babilônia uns 70 anos e depois, até que o Senhor Jesus Cristo veio, se passaram uns 430 anos, então foram mais ou menos uns 500 anos quando chegou o Senhor Jesus Cristo, quando chegou aquela luz. E Deus tinha falado, casa de Jacó, o remanescente, caminhemos à luz do Senhor, do nosso Deus. Porque Ele está lá, a luz está aí, se manifestando, essa luz gloriosa, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, bendito o nome do Senhor. Que emoção, que alegria que nós sentimos quando Deus nos faz aquele convite. É muito bom sentir que Deus está nos convidando para desfrutar a luz dele. Em Isaías 9:2, vamos passar rapidamente, Isaías 9, capítulo 9, no verso 2, fala... O povo que andava em trevas. Fala. Mas eu gostaria de ler o verso 1 que fala, mas já não haverá mais escuridão para que agora vive em angústia,
quer dizer, o remanescente, e eles estavam em angústia, tal como a aflição que sobreveio no passado à terra de Zebulon e à terra de Naftali, pois ao final encherá de glória o caminho do mar, daquele lado do Jordão, na Galileia dos gentios. Estava falando que todas essas regiões, a Judeia, estavam sofrendo, porque tinha muito sofrimento, muita necessidade de Deus, porque Deus não estava se manifestando. Ele tinha se esquecido do povo durante aqueles 500 anos que eu falo sempre, desde a Babilônia até que o Senhor Jesus veio. O povo remanescente ficou sofrendo a escravidão, a humilhação dos reis, dos governantes, dos impérios. Eles sofreram as humilhações e Deus nunca se manifestou, nunca mandou para eles profetas, nunca consolou eles. Por causa disso, o Senhor menciona alguns povos e fala, quando fala na Galileia dos gentios, no verso 2, fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, glória ao Senhor. O povo que andava em trevas, esse povo que estava lá na Judá, a capital, que era Jerusalém, todo aquele território, todas aquelas pessoas, entre eles estava o remanescente. E fala que eles estavam em trevas, porque Deus não tinha se manifestado. Fala, viu uma grande luz quando o Senhor Jesus Cristo apareceu, glória a Deus. Aos que habitavam na terra de sombra e morte, começou a brilhar a luz, glória ao Senhor. Olhem aquela promessa formosa que o Senhor estava fazendo para eles em Isaías. Nós estamos vendo aqui as promessas de Deus, mas nós já estamos vivendo numa era, num tempo em que nós já estamos desfrutando daquela luz, mas temos que provar que a Bíblia é verdade, que o que está escrito é a verdade de Deus, porque do jeito que Deus prometeu e muitos séculos depois, Deus está cumprindo e se manifesta e Ele faz viva aquela palavra, Ele faz uma realidade. Quem não vai acreditar em Deus? Quem não vai acreditar no Senhor? Só o ignorante, aquele que está nas trevas, o nécio, o rebelde, não sei. Mas nós estamos aqui vendo a luz do nosso Deus, prometida e cumprida. Vamos olhar em Isaías 60. Isaías, capítulo 60, outra promessa do nosso Deus. Aqui em Isaías 60 tem um semitítulo que fala a glória futura de Sião, ou a glória futura da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Sião é o símbolo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Jerusalém simboliza a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no 60, no verso 1 e 2 e 3, fala: levanta-te e resplandece. Fala para quem? Para o remanescente, aquele que estava escondido, a igreja que estava escondida no pó, estava escondido, ninguém se manifestava porque eles estavam escravizados, eles estavam sofrendo e Deus não se manifestava. Então, quando o Senhor Jesus vem, fala para eles: levanta-te e resplandece. Se sacode, porque você está lá enfiada, guardada no pó. Se levanta, resplandece, porque a luz veio. Porque o Messias veio o Salvador, ele veio. Aquele que vai guardar vocês, aquele que vai proteger vocês e vai perdoar os seus pecados. Veio a sua luz, e a glória do Senhor amanheceu sobre ti. Igreja, sobre ti, Jerusalém, ou Sião espiritual, que é a igreja. E entre eles estavam o remanescente de Israel e também os gentios. Porque para eles já também ia chegar a oportunidade de ver a luz e de desfrutar dela, os gentios. Por causa disso, fala que homens e mulheres do mundo todo que acreditarem e seguirem o Senhor e cumprirem os seus mandamentos, eles vão virar a igreja de Cristo. Eles serão a Sião espiritual, a Jerusalém espiritual. Por causa disso, não tem mais um lugar físico específico onde tiver que ir lá procurar e glorificar a Deus, porque Ele não está em lugar nenhum na terra que seja específico, neste globo terrestre.
ele está no coração, porque Deus é Espírito. No coração de milhares de homens e mulheres no mundo que amarem Ele e cumprirem os mandamentos dEle. E Ele chama Ele de Sião espiritual, de Jerusalém espiritual. Chegou a tua luz, Jesus Cristo. Então o Senhor começa a morar no coração daqueles seres. Glorioso é o nome do Senhor. Então fala, a glória do Senhor amanheceu sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão as nações. Mas sobre ti, igreja, amanhecerá o Senhor, e sobre ti, igreja, será vista a sua glória. A glória do Senhor será vista e manifesta na igreja. Glória ao Senhor. E no 3 fala, e andarão as nações. Aqui não fala, e andará só a nação chamada de povo de Israel. Aqui fala, andarão as nações, muitas nações. Muitas nações, porque foi essa a promessa feita para Abraão, que ele seria pai de muitas nações e que a descendência dele herdaria aquela bênção. E a descendência de Abraão é Cristo Jesus de Nazaré, bendito o nome do Senhor. Então o Senhor fala aqui, e andarão as nações em tua luz, e como vocês conseguem enxergar, não fala só de uma nação, mas de muitas nações. Por causa disso, nós, de todas as diferentes nações no mundo onde a palavra do Senhor está, nos sentimos orgulhosos e confiantes que nós fazemos parte daquele monte de Sião, aquela Jerusalém espiritual. Nós fazemos parte da igreja do nosso Senhor. E fala, e andarão as nações em tua luz, e os reis andarão ao resplendor de teu amanhecer. Então, os reis do mundo também vão ficar iluminados só com o resplendor. Eles vão enxergar o resplendor. Vocês sabem que quando às vezes tem um fogo bem longe, desde uma distância, eu consigo enxergar aquele fogo e eu falo, o que é isso? Então eu fico mais próximo e o resplendor daquele fogo me ilumina um pouco, então eu consigo enxergar e falar, realmente é um incêndio ou é uns fogos artificiais, que bonito. Então eu fico desfrutando também daquele resplendor. Eu não estou lá no meio do fogo, mas eu estou de longe observando e olhando. Talvez desfrute, ou talvez eu fale, não gosto e eu rejeite. É isso que chamo de andar ao resplendor. E fala aqui que a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que as nações, aqueles que se convertem ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, são aqueles que vão andar com a luz, vão desfrutar dela. E fala, e andarão as nações em tua luz, e os reis ao resplendor de teu amanhecer. Quer dizer, eles ficaram sabendo que veio o Messias, eles ficaram sabendo que nasceu um fulano que é Jesus de Nazaré, que ele foi crucificado, isso e aquilo. Então, tudo virou uma história. E muitos leem as histórias e eles ficam informados dos eventos que aconteceram. Alguns acreditam, outros duvidam, outros só ficam sabendo da informação. É disso que se chama o resplendor, que aqueles reis também vão estar lá, vendo, enxergando. Eles vão andar no resplendor da igreja, no resplendor da plenitude, da manifestação daquela luz verdadeira que é Cristo Jesus na sua igreja. Então os reis, os incrédulos que não estão lá no meio, mas eles conseguem ouvir, olhar, eles conseguem só ver o resplendor, mas eles sabem que existe. Então, eles, não é que eles vão se converter, mas eles simplesmente vão ficar ao resplendor. Eles vão caminhar do ladinho para eles não caírem na beira, nas trevas totalmente. Eles vão caminhar bem pelo ladinho, onde aquele resplendor daquela luz que é bem forte vai resplandecer. Então essa pessoa caminha bem do ladinho, bem fininho, para ela não cair. Mas de algum outro jeito ela tenta desfrutar
sem ficar bem no meio, sem ficar totalmente, sem se entregar, sem se converter a Deus, sem pertencer à igreja, sem fazer parte. Mas ela tem uma noção, ela sabe, ela tem um conhecimento. Ela fala, essa igreja, eu ouvi falar daquela igreja, eu ouvi falar que as pessoas daquela igreja têm um coração bom, eu ouvi que os homens e as mulheres que são daquela igreja são pessoas boas, são pessoas sinceras, são pessoas que têm honra. Eu ouvi falar isso. Eu gostaria de ter eles na minha empresa. Eu gostaria de ter eles como empregados daquela igreja, porque eu ouvi que aquelas pessoas são retas, sinceras, honestas, que eles são bons trabalhadores, que eles não são mentirosos, eles não enganam ninguém, eles não fazem fraude. Então, eu gostaria de ter eles como os meus empregados, porque eu preciso isso daí na minha empresa, pessoas do bem. É isso que se chama andar no resplendor da igreja do Senhor. Andar no resplendor da igreja do Senhor, aquela luz que Deus nos dá. Vocês percebem o importante que aquela luz foi? O importante que é Jesus, a luz do mundo? É muito importante, porque o Senhor faz que nós mesmos, aqueles que acreditamos nele, sejamos também luz. E que onde nós formos, a nossa luz fica iluminando. Como? Com o nosso testemunho, com o nosso bom exemplo, com os nossos modais, a nossa educação, com o nosso jeito de tratar as pessoas, o jeito como nós agimos com as pessoas, sendo retos, sinceros em todos os aspectos, é essa luz. E isso reflete e os outros se sentem confortáveis conosco. Que confortável, que felicidade que é ficar do seu lado, ficar perto de você. Eu fico tão feliz, tão confortável que você esteja aqui trabalhando na minha empresa, porque desde que você começou a trabalhar aqui, a minha empresa começou a progrediu muito. É esse o resplendor. É esse o resplendor que o mundo, os reis, as nações vão andar ao redor da igreja. Porque a igreja é luz, Cristo Jesus é luz, e os crentes e os seguidores dele também são luz, Então vocês imaginem, todos os crentes de pessoas de muitas nações e o Senhor sendo luz, como vai ficar aquela luz de grande, de imensa no mundo? Bendito o nome do Senhor. Vamos passar para João, no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 1. Muitas vezes nós temos falado sobre João 1, porque é tão formoso João 1, eu adoro, todas as vezes eu fico ensinando para os irmãos João 1. As igrejas que eu vou, vamos abrir em João 1 para falar do Senhor, porque é tão formoso para falar a respeito daquele verbo de vida, é tão formoso que nunca nós cansamos de ler o mesmo ou de falar da mesma coisa, porque é algo formoso que enche a alma, o espírito, conforta a gente. Então, eu sempre faço eles lerem João 1. Então, fala aqui em João 1, fala. No princípio, aqui nós já vamos ver, irmãos, o cumprimento da promessa que nós lemos. Deus fez promessas no Antigo Testamento, em muitos lugares da Bíblia, nós achamos elas, mas por falta de tempo, não vamos conseguir ler tudo, então nós acabamos lendo alguns versos de Salmos e de Isaías, promessas do Senhor que Ele ia mandar para o futuro a luz dele. E em João 1, nós achamos o cumprimento da promessa do Senhor que Ele mandou a luz dele, e João 1 fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fala, no princípio era o Verbo, e aquela luz chamada Jesus Cristo de Nazaré era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E fala, e o Verbo era Deus. Que mistério tão grande! Que mistério tão grande! Então fala, era Deus o Verbo, era Deus aquela luz. Vamos olhar se ele é luz mesmo. Fala no verso 3, todas as coisas por aquele Verbo, todas as coisas foram feitas por meio dele, por meio do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Mas qual vida?
Eu volto a falar no 4. Nele, no Verbo, estava a vida eterna. E a vida eterna era a luz dos homens, se referindo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E fala no verso 5. A luz resplandece nas trevas, que nós já falamos, e as trevas não dominaram aquela luz. O 8. Não era ele a luz. Aqui João Batista fala que veio um homem enviado de Deus que chamava João e ele veio dar o testemunho ao respeito da luz, para que todos acreditassem naquela luz chamada Jesus Cristo de Nazaré. E no 8 fala, João não era luz, mas ele veio para que testemunhasse da luz. Aquela luz, no 9, o Verbo que era a luz verdadeira que alumia todo o homem e mulher que vem a este mundo. Percebamos que, neste momento, quando João prega isso aqui, o João Jesus Cristo, ele já estava no mundo, mas ele não estava se manifestando como a luz, mas ele estava esperando que João terminasse o trabalho dele de evangelização, para que ele depois, o Senhor Jesus Cristo, pudesse fazer o trabalho dele. Então, João fala, no verso 9, o Verbo, que era a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem a este mundo. E João disse, eu não sou a luz, eu só venho dar testemunho da luz que vem. E essa luz, para que vocês saibam, fala no verso 10. E essa luz, fala, estava no mundo, aquela luz já estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele, dessa luz. O mundo foi feito por meio dele, ou por aquele Verbo. Porém, o mundo não o conheceu. E isso é verdade, o mundo não conheceu ele. Por causa disso, na antiguidade, quando Deus fez o homem, quando Deus fez o universo, lá estava o Verbo com Deus, porque ele era Deus, lá estava a luz. E por causa dele foi feito o mundo, o universo, tudo foi feito por causa dele. E depois ele começou a se manifestar para os homens. Primeiro ele se manifestou como o sumo sacerdote Melquisedeque. Em alguma ocasião, conta a Bíblia, no Gênesis, que ele falou com Abraão. E depois a Bíblia continua nos contando na antiguidade que essa luz, ou esse Verbo, se manifestou no mundo, mas o mundo não conheceu ele. E ele se manifestou como o anjo do Senhor. Por causa disso, quando vocês lerem no Antigo Testamento, no livro dos profetas, dos reis, aquelas histórias, juízes, vocês leiam e fique aparecendo o anjo do Senhor, que ele apareceu para alguém e que ele deu ordens para ele, que falou com alguém, que fez milagres, que ele enviou uma mortandade, que ele castigou. Bem, ele era o anjo do Senhor e ele era o Verbo da vida, a luz dos homens, o nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando em espírito como ele é, porque Deus é espírito. Só que, na vinda do Senhor Jesus, quando João fala que essa luz viria para o mundo, para a terra, para que todos acreditassem nele, porque aquela luz já vinha, ele fala que aquela luz já vinha para o mundo, essa luz verdadeira vinha para o mundo na figura de um ser humano. Na figura de um ser humano vinha em carne, porque foi do jeito que Deus quis desse jeito. Vi como ser humano. E por causa disso, João teve que falar, que ser a voz e pregar e preparar os corações das pessoas para a vinda daquele Verbo, daquela luz, daquele ser que já existia, que já tinha trabalhado na antiguidade com o povo. E ele vinha, então, feito ser humano, na figura de um homem, de um ser humano, para ficar um tempo com os homens e ensinar para eles o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, aquela luz que ilumina. Agradecemos o Senhor, que é uma luz formosa. E agora sim, para terminar, vamos ir para João 8. João 8, nós já vimos as promessas do Senhor.
E depois vimos que João Batista, ele testificou ao respeito daquelas promessas, que era uma realidade. Ele como testemunha, João como testemunha, ele viu a luz. Ele se regozijou nela e batizou ele. E depois a luz começou a trabalhar e pregar o evangelho. Em João 8, nós já temos o Senhor Jesus Cristo. Aqui em João 8, o Senhor Jesus já está na terra. Ele já virou homem, se converteu em um ser humano e está pregando o reino dos céus. E no capítulo 8, do verso 12, fala assim: Outra vez Jesus falou-lhes dizendo... De novo, falando para os apóstolos e todas as pessoas que ouviam ele, falou para eles: Eu sou a luz do mundo. Tomara que todos vocês lá nas suas casas fiquem lendo comigo. Todos vocês deveriam ler junto comigo. Leiam. Outra vez Jesus falou-lhes dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. Glória ao meu Senhor. Deve ter sido lindo ouvir vocês lendo esse verso. Tem que ser muito lindo, muito maravilhoso, porque o Senhor fala: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, porque vai conhecer o caminho que vai levar para a vida eterna, vai conhecer a verdade de Deus, a verdadeira doutrina, vai aprender a orar, a ter fé, a acreditar e diferenciar o que é bom e o que é ruim, vai viver uma vida santa, uma vida reta. Então Deus vai dar a vida eterna para vocês. Que formoso que é conhecer essa luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Glória ao Senhor. Bem, o Senhor, quando ele testificou que ele era luz, olhem no verso 13. Então, os fariseus, lembrem-se que os inimigos do Senhor Jesus Cristo eram os próprios judeus. Naquela época, os fariseus e os escribas eram os inimigos dele e eles sempre ficavam atrás do Senhor para criticar ele. E fala aqui: disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Mas é que eles esqueceram ler o que nós lemos. Eles não leram o que nós lemos, porque se eles tivessem lido, eles não tinham falado isso para o Senhor. Se eles tivessem lido o que nós lemos, eles teriam ficado bem quietinhos e falado: sim, Senhor, você é a luz. Mas como eles não tinham lido as Escrituras, porque eles não ligavam, não tinham interesse em ler as Escrituras, o que eles tinham interesse eram outras coisas materiais na vida. Eles tinham interesse de ficar nos primeiros lugares, que chamassem eles de a sua majestade, que ficassem honrando eles, que ficassem ajoelhados na frente deles e exaltassem ele e se humilhassem na frente deles e ficassem beijando os pés deles. Eles procuravam os primeiros lugares que chamassem eles de mestres. Ah, é que você é o nosso pai, é o nosso mestre, chamavam alguns de pai. Então, por causa disso, o Senhor Jesus falava: não chame ninguém mestre nem pai, porque eles não merecem. Tem um mestre que é o nosso pai, o nosso Deus. Mas esses fariseus, esses escribas ficavam procurando que as pessoas se ajoelhassem para eles e honrassem eles. Eles procuravam aquilo. Então, eles nunca liam as Escrituras. Eles não liam porque eles achavam que já sabiam de cor. Eles sabiam de cor, mas nunca entenderam elas. E como eles não entenderam, eles eram uns ignorantes no conhecimento da palavra do Senhor. Eles estavam morando em trevas. Por causa disso, eles ousaram falar para o Senhor: Tu testificas de ti mesmo, e isso não é verdadeiro. O teu testemunho não é verdadeiro. E o Senhor responde para eles no 14: Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. E isso é verdade. Vós julgais segundo a carne, mas eu julgo, mas eu a ninguém julgo. Então eles estavam julgando, botando a lei de Moisés no meio, mas eles nem sequer ficavam praticando ela do jeito que era certo. Eles só queriam julgar errado o Senhor. E o Senhor Jesus fala para eles: Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou.
E em vossa lei, o Senhor fala para os fariseus, e em vossa lei de Moisés, em vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Então, eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então, o que vocês acham? Estava aí o testemunho de 2, e a lei de Moisés falava que o testemunho de 2 era válido. Esses homens, no verso 19, responderam para ele, onde está teu pai? E Jesus respondeu para eles, nem conheceis a mim? E como vocês não me conhecem, nem a meu pai vocês vão conhecer. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu pai. Por que o Senhor falava com eles desse jeito? Ele falou para eles, é que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Porque é um Deus só. Mas como eles não queriam acreditar nem aceitar o Senhor Jesus Cristo, então por causa disso ele falou para eles, vocês não me conhecem. Como vocês vão conhecer o meu Pai? Vocês não conseguem conhecer Ele. Se vocês me conhecessem, quer dizer, se vocês me aceitassem, acreditassem em mim, então vocês conseguiriam conhecer o meu Pai. Então, eu não consigo mostrar para vocês o Pai. O Senhor, desse jeito, com essas respostas, falou com aqueles homens incrédulos, ignorantes, cheios de trevas, que esse não era o jeito para procurar a Deus. Que eles tinham que se humilhar, ser simples e para conhecer a Deus. Por causa disso, o Senhor Jesus falava que felizes os pobres em espírito, que são os humildes, porque eles veriam o reino de Deus. Então nós, hoje, aqueles que tivemos a oportunidade de lermos a palavra e continuarmos nestes caminhos, que tivermos a oportunidade de conhecer esse Deus poderoso, esse Deus vivo, é formoso, e nós fazemos um convite. Eu falo nós, eu estou incluindo todos os meus irmãos e irmãs que estamos nessa tarefa espiritual formosa. Convidamos todos, homens e mulheres, que ainda não tiveram a oportunidade de ir na igreja, se congregar, ou ler a Bíblia, ou sentir a presença de Deus na sua vida, no seu coração. Nós convidamos vocês a acreditarem, procurarem, para vocês orarem e pedirem para Deus, para vocês lerem a Bíblia. Alguém poderia me perguntar o que eu leio. Vocês podem ler os evangelhos, Mateus, João, Marcos, Lucas. São importantes de ler. Se você quer ler no Antigo Testamento, os Salmos são profecias, são orações de louvor para Deus. Bem, o importante é você ler com todo o seu coração e fale, eu quero ler para agradar a Deus, mesmo eu não entendendo. Não fique preocupado, porque Deus vai ver a sua intenção. E se Deus vê no seu coração que você fez com amor, carinho, desejo e sinceridade de aprender a agradar a Deus, Ele vai abençoar você, vai libertar você, vai te dar inteligência e sabedoria para você entender. Ele vai ainda te revelar muitas coisas. Então eu convido vocês para vocês honrarem a Deus, lerem a Bíblia, leiam a Bíblia para honrar a Deus e desfrutem da luz chamada Jesus de Nazaré. Desfrutem daquela luz, desfrutem do mesmo jeito que nós estamos desfrutando dela. Glória ao nosso Deus e a honra seja para Deus. Vamos estar orando nesta manhã, neste dia. Bendito Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey. Tú eres el santo, el justo. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. A ti vendrá todo ser humano y se humillará delante de tu presencia porque eres digno. Tus bendiciones las darás a todos aquellos que disponen su corazón para ti. Gracias, Padre Santo, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta luz maravillosa que nos está alumbrando, que alumbra nuestra alma.
Gracias, Señor, porque te sentimos. Sentimos la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Y también te pido, Padre, que tu poder, que tu Espíritu Santo, tu misericordia, se manifiesten y que tú estés con aquellas personas, con aquellos hombres y mujeres que te necesitan, niños y ancianos que te necesitan por diferentes necesidades, que están postrados, enfermos, que sufren las enfermedades incurables, que sufren inclemencias del tiempo, inclemencias de pobreza, de miseria, carecen aún de lo necesario. Aquellos hombres y mujeres, aquellos seres que te claman, te piden a ti misericordia, Señor. Escúchalo, Señor. Ten misericordia de estas personas, Señor. Atiende a su llamado, extiende tu mano, libértales, sánales, límpiales, rompe cadenas y ligaduras y ataduras diabólicas, rompe y quita maldiciones del diablo, destruye toda maldición del diablo, destruye todo mal porque el diablo quiere destruir a todos los seres. Señor, ten misericordia, haz milagros y señales, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te damos la honra y la gloria y te damos gracias por oírnos, por escucharnos y por bendecir, porque yo sé, mi Señor, que tú estás libertando a muchos, sanando a muchos, limpiando a muchos. También suple las necesidades económicas, también dales la bendición del trabajo, de la comida, el dinero, el vestido, que nada les falte, que no tengan que maldecir el día del nacimiento por la pobreza o la miseria en que viven algunos. Señor, ten misericordia, Padre, bendícelos, súpleles su necesidad. Gracias, mi Señor y Dios, por escucharnos. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, la luz verdadera que enviaste al mundo para darnos la felicidad y la paz. Gracias, Señor. La honra y la gloria, la alabanza sean para ti desde ahora y para siempre. Amém. Glória, mi Senhor. Vamos cantar para o Senhor o coro 137 que chama Que Maravilha. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas sus culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó! ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borrou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos o nosso Deus, porque eu sei que o Senhor hoje fez muitos milagres e muitos sinais. Para muitos de vocês, não duvidem, acreditem e confiem no Senhor, naquela luz formosa. Que meu Deus abençoe vocês. Eu amo vocês com todo o meu coração e mando muitos abraços e muitos beijos para vocês. Deus abençoe todos. Obrigada.